Meninas, sejam todas bem-vindas a mais uma semana da nossa turma de acompanhamento. Nós vimos que para mudar a nossa realidade, mudar as coisas aqui no nosso mundo físico, no nosso mundo externo, nós precisamos vencer os três grandes. Digamos assim que são as três grandes pedras no nosso caminho, né? Que é o nosso ambiente, o nosso corpo, e hoje nós vamos ver o terceiro, que é o tempo. E assim, desses três, meninas, o mais difícil é vencer o nosso corpo, porque é nós mesmos, faz parte de nós. Então é quase que vencer um vício. Talvez seja vencer um vício, que é o vício de ser nós mesmos. Nós precisamos nos transformar em novas criaturas. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo, né? Talvez seja isso, né? A gente precisa nascer de novo, ter uma nova identidade, ser, pensar, agir, sentir tudo de uma forma diferente. Nessa semana, nós vamos vencer o tempo. Dri, o que é isso? Ser maior que o tempo? O que é isso? Que loucura é essa? Eu vou explicar pra vocês. Tudo que você faz o tempo todo é fugir do agora. É o mal do ser humano. A nossa mente nunca está no agora. Isso aí é um mal assim muito grande que você faz com a tua vida. Eu sempre falo isso pra vocês. Quando você foge pro passado, quando você tá ancorado lá no passado, você fica uma pessoa depressiva, porque você fica preso em alguma coisa que te fez mal ou em algum momento da tua vida que te fez muito bem. Quando você foge aqui do teu presente, você vai lá para um futuro, mas um futuro meio que ancorado no teu passado, você fica uma pessoa ansiosa. Então, toda vez que você foge do agora, você tem problemas na sua vida. E tenha certeza disso. Se você começar a monitorar os teus pensamentos, você vai ver que quase nunca você está aqui no agora. Você já parou para pensar que nós ficamos assim esperando um momento ideal? Quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Quando tal coisa acontecer, eu começo minha dieta. Mas quando isso acontecer, a gente sempre tem uma condição. Mas o único momento que nós podemos agir, o único momento que nós podemos ser alguma coisa é no agora. No agora existe, no campo quântico, todos os potenciais existem no agora. É somente no agora que você pode alterar a tua realidade. E você vai entender também como que, se eu tenho que pensar no novo futuro, num lugar que eu quero chegar, por que não tá dando certo na minha vida? Porque você tá lá no futuro, mas ancorado no teu passado. Essa semana a gente vai esclarecer um pouquinho isso aqui, tá, pessoal? Tudo na tua vida, tudo que tá ditando as regras da tua vida é o teu passado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Você toma qualquer decisão na tua vida baseada no passado. Um exemplo disso. Quando você vai pensar em dinheiro, a gente já estudou isso, né? Quando você pensa em dinheiro, a forma que você age com o seu dinheiro tem a ver com os seus eventos passados, com o que te falaram no teu passado. Por quê? Porque todos esses arquivos que você tem na tua mente, que você acessa para tomar as suas decisões, tá ancorado lá no teu passado. Então, por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Se seus pais tiveram uma experiência aqui, comprou uma casa e não conseguiu pagar aquela casa, aquilo ali ficou gravado aí no teu subconsciente. Então, quando você for comprar uma casa, você vai visitar esses arquivos e vai falar, meus pais não conseguiram pagar aquela casa. Então, isso aí vai afetar o teu presente, a tua decisão no presente. Se lá no passado você não teve uma experiência muito boa com algum dos seus relacionamentos, quando você for tomar as suas decisões, você vai visitar, você vai perguntar, acessar essas informações. E aí, e agora? Então, tudo que você vai agir, você visita, você vai lá nos seus arquivos passados, que foram das experiências que você teve, as coisas que você ouviu, os eventos específicos, porque às vezes a gente tem um evento assim muito forte, muito brusco na nossa vida, que a gente vive a nossa realidade todinha baseado naquele evento. Quando a gente tem um evento assim bem traumático. Ou seja, todas as suas decisões, as suas memórias nada mais são do que reações bioquímicas de eventos passados. Toda vez que as suas emoções são reações bioquímicas de eventos passados. E toda vez que você acessa as suas memórias, a gente diz que quem nós somos? Nós somos nossas memórias, né? Então, o que acontece? Todas as vezes que você acessa as suas memórias, é como se seu corpo vivesse tudo aquilo novamente. Não importa se são boas ou se são ruins, mas você revive aquele toda vez que você acessa as suas memórias. Quando você vê memórias passadas, como você vê fotos, vê coisas boas, ótimo, você está visitando boas memórias. Mas em 80% dos casos, nós visitamos coisas ruins do nosso passado.
Então nós ficamos ancorados nisso, a gente tem aquelas memórias, revive aqueles sentimentos e tudo aqui que a gente está vivendo é o quê? Como se o nosso corpo tivesse no passado novamente. Por quê? Porque o teu corpo não sabe se você está vivendo aquilo ou se você só está pensando naquilo. Ele simplesmente reage como se aquilo fosse no agora. Você tem aquelas mesmas emoções. Se você sofreu a perca de alguém, um término bem sofrido de algum relacionamento, quando você acessa essas memórias, o seu corpo se sente como se você estivesse lá. As suas reações bioquímicas, as suas emoções, é como se o teu corpo estivesse revivendo aquilo novamente. E cada vez que você acessa isso, você memoriza mais e mais isso no teu corpo. Eu falei essas duas coisas só para você ter mais ou menos uma noção que quem guia o teu futuro é o teu passado. Tudo o que você faz hoje, todas as suas decisões, tudo o que você se sente está ancorado no passado. Começa a observar a tua vida. Você costuma ouvir as mesmas músicas, as músicas dos anos dourados, né? E passa-se décadas, décadas e mais décadas, e as pessoas costumam dizer, as músicas de hoje não prestam, né? Boas eram as músicas da minha época, né? Por quê? Porque chega uma hora que a gente para de viver coisas novas e a gente passa simplesmente aquele looping de reviver mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Tanto que o seu gosto de roupa você já não muda mais, as músicas são as mesmas, os seus gostos alimentares são todos os mesmos. Então você não muda mais. Por quê? Porque você está simplesmente revivendo o teu passado o tempo todo, constantemente. E isso vira um looping na sua vida. E por quê? Porque bioquimicamente você tem esse jeito de ser, você acessa o teu passado, você acessa as tuas memórias e revive isso dia após dia, certinho? Agora eu quero explicar pra vocês um pouquinho também, vamos agora, parou por aqui, tá? Você revisa as suas memórias, você acessa o teu passado e toda decisão que você vai tomar, você visita esses seus arquivos do teu passado, certinho? Então agora vamos falar um pouquinho sobre humor, temperamento e personalidade. Quando alguma coisa dá errado no teu dia, qualquer coisa que seja, você ficou parado no trânsito, teu pneu furou, aquilo ali virou um humor, você fica mal-humorado aquele dia. Mas lembra-se que semelhante atrai semelhante, né, pessoal? Então você ficou mal-humorado aquele dia e você não conseguiu se livrar daquele sentimento ruim. O que acontece? Vão acontecendo outras coisas ruins. É um desencadear de coisas. E aí, o que acontece? Você passa a ter um temperamento. Desde que, aconteceu tal coisa na minha vida, parece que desde que me aconteceu aquilo, começou um desencadear de coisas ruins. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu falei do pneu do carro, mas isso aí ainda é pouco. Por exemplo, você não conseguiu terminar sua faculdade porque você não tinha dinheiro, porque você ficou grávida, qualquer coisa aconteceu na tua vida, teve que mudar de cidade, teu trabalho não deu, qualquer coisa, você não conseguiu terminar a tua faculdade. Então você ficou mal-humorada. E você ficou revisitando sempre essa mesma memória. O que ela virou? Ela virou um temperamento. Então você já passou a estar ancorada naquela memória ali, naquele sentimento de algo que deu errado e começa a desencadear várias coisas na sua vida. E aí o que acontece? As pessoas falam, o temperamento dela é assim, entendeu? E aí quando vai se passando os tempos, você continua revivendo aquelas mesmas memórias, o que acontece na tua vida? Você fica, aquilo ali fica enraizado na tua personalidade. Agora dizem que você já é triste, que você é deprimido, que você é pessimista. Por quê? Porque você reviveu tanto aquilo ali, você visitou tanto aquela memória que você não consegue mais ser de outro jeito. O teu corpo bioquimicamente memorizou aquilo ali. E tudo baseado no quê? Em um evento específico que ficou lá no teu passado. Por isso, a importância de desmemorizar esses sentimentos. Por quê? Porque a partir de uma coisa que acontece na tua vida, vai desencadeando tantos eventos, que você não consegue mais ter controle disso e vira o quê? A tua personalidade. Então, aproveita esse dia de hoje que nós estamos falando do tempo, que nós estamos sempre ancorados no nosso passado. Vê aí, às vezes acontece na vida da gente, nossa, ela era uma pessoa, mas aí aconteceu tal coisa, ela mudou completamente. Por quê? Porque aquilo ali alterou o teu humor. Depois você ficou revisitando aquilo ali, virou o quê? Um temperamento. E depois o que aconteceu? Virou um traço da sua personalidade. Isso acontece quando a gente se decepciona com um relacionamento, quando a gente perde alguém. Então a gente tem que voltar lá e desmemorizar esse sentimento. E agora eu quero contar pra vocês também alguns exemplos específicos pra mostrar pra vocês como que a gente vive o nosso futuro ancorado no nosso passado. O ideal é que você deixe o seu passado lá onde ele está e comece a criar o teu futuro. Criar memórias de um futuro. Você ouviu falar nisso? Memórias de um futuro? Tem até uma música do Jota Quest que fala sobre isso, memórias de um futuro. O que é isso, gente? É a gente criar. Lembra-se que
O pensamento emite uma frequência, o sentimento atrai. Então você está emitindo uma frequência. E o que está ancorado nos seus sentimentos? Todo lá no passado. Voltando aqui agora mais um pouquinho para a lei da atração, essas coisas. Então, se o seu sentimento está todo lá no teu passado, você vai começar a atrair coisas ligadas ao teu passado. Então você tem que ter dar um basta nisso aí. Tá bom? O que acontece? Você começa a fazer o processo de visualização, criar coisas que você vai colocar no teu futuro. Eu vou começar a falar disso aqui pra vocês, mas é aquilo que a gente vai fazer lá na nossa visualização quântica, com os nossos áudios, a nossa visualização guiada. Mas o que você faz pra fugir disso tudo? Você começa a ter uma imagem do teu futuro, um evento específico que você quer experimentar. Por exemplo, eu quero me casar novamente, eu quero um relacionamento. Você cria um evento fixo, uma imagem fixa, e você começa a visualizar aquilo ali dia após dia e colocar cargas de emoção. Por quê? Porque você só tem emoções daquilo que você já viveu. Entendeu? Então, quando você coloca esse evento, coloca a emoção, o teu corpo, ele acredita que você já vivenciou aquilo ali. Então, ele muda toda a bioquímica do teu corpo. E é esse o processo de manifestação. É mudar a bioquímica do teu corpo para atrair as coisas que a gente realmente quer na nossa vida. É criar memórias de um futuro. É isso que a gente faz, que a gente está fazendo no nosso processo de visualização. Só que como que a gente cria o nosso futuro? Eu vou contar como é que você está fazendo aí e você vai começar a mudar isso aí, tá? Começar e vai até o final, até você tirar disso aí. Você tem, por exemplo, o livro dá aqui o exemplo pra gente. Você tem uma palestra para fazer para 350 pessoas. Só que num evento passado, o que aconteceu? Deu errado, o microfone falhou, você não conseguiu falar, suou demais, deu tudo errado. E aí agora você tem outra palestra dessa para fazer. E o que você faz? Ao invés de você criar memórias de um futuro, você vai lá e consulta memórias de um passado. E aí o que acontece? Você começa a se lembrar de tudo aquilo que aconteceu. E começa a reviver aquilo ali. E o teu corpo já se prepara bioquimicamente para aquilo acontecer na tua vida. Lembre-se, o teu corpo não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. Se você tá pensando, ele se prepara biologicamente para aquilo acontecer. Então, aí que tá por que você deve visualizar sempre as coisas que você quer viver na tua vida? Porque não é só visualizar. Você precisa visualizar e colocar carga de energia. Por quê? Porque os seus sentimentos quer dizer que biologicamente você já viveu aquilo ali. E o teu corpo se prepara. É como se você vivesse... Como não? É você viver mentalmente tudo aquilo ali no teu corpo e gerar essas emoções, esses sentimentos. Por quê? Porque isso aí prova que o teu corpo está biologicamente preparado para viver aquilo ali. E outra coisa também, nós temos que vencer esses 3 grandes, tá? Que o tempo quer dizer praticamente o nosso passado. Nós devemos parar de acessar coisas lá no passado e começar a imaginar coisas lá no futuro. Acontece muito também quando a gente tem uma decepção amorosa. Aí toda vez que você pensa em se envolver de novo, o que você acessa? Você acessa lá no passado, onde tudo deu errado. Agora não. Comece a criar memórias de um futuro. Acessa teu futuro, cria um evento fixo para aquilo. Opa, agora é isso aqui. Coloca carga de sentimento, porque o teu corpo começa a mudar biologicamente para isso acontecer na tua vida. E o que eu quero explicar para vocês? Hoje nós estamos concluindo isso tudo aqui. Nós, para mudarmos a nossa realidade, nós temos que entrar num processo criativo. E o que é esse processo criativo, pessoal? É quando você se esquece do teu ambiente, que é o teu mundo físico aqui à tua volta. É quando você se esquece do teu corpo. Você esquece de todas as limitações que o teu corpo físico tem. E você se esquece do tempo. É aí que nós acessamos o campo quântico. Porque ao fazer a meditação, ao fazer todo esse processo visualizativo que nós vamos iniciar daqui a pouco, a gente acessa o campo quântico, a gente se prepara, faz essa indução. Tudo isso pra quê? Pra gente perder a noção do quê? Do tempo, do espaço e do nosso corpo. Quando a gente consegue perder a noção desses 3, nós entramos em estado criativo. O que acontece? Já parou pra pensar que às vezes você tá assim, pessoas que trabalham com processo criativo, de escrever alguma coisa, de pintura, de leitura, de música, de dança, todas essas coisas que trabalham no teu lado criativo. Você parou pra pensar que o momento onde você mais esteve inspirado foi o momento que você se perdeu, você esqueceu da hora, você esqueceu do seu corpo. Todas as vezes que nós temos esses momentos é porque nós estamos no nosso modo criativo. E toda essa meditação que nós vamos trabalhar é para você acessar isso, o teu modo criativo. Só que para acessar o teu modo criativo, você tem que ser maior que
o teu corpo, o teu ambiente, e que o tempo é aquilo ali onde você vai entrar no teu estado meditativo, você vai acessar o teu subconsciente e você não vai ver o tempo passando. Isso acontece, sabe, muito também nas igrejas, quando as pessoas se reúnem, começam a louvar a Deus, a fazer oração, e elas perdem a noção do tempo, do espaço e do corpo. Ali eles são o quê? Simplesmente espírito. Eles são simplesmente infinitas possibilidades. Eles acessam o campo quântico ou subconsciente. Não importa o nome que você dê para isso. Então aqui eu estou concluindo, meninas. Para mudar a nossa realidade, nós temos que ser maior que o quê? Que o nosso ambiente, que o nosso corpo e que o tempo. E o que significa ser maior do que o tempo? É parar de acessar o teu passado e começar a criar o quê? Memórias do seu futuro.